Olá, eu sou a Graziela Garcia, consultora da área trabalhista e previdenciária da CPA, e eu vou falar um pouquinho com relação à concessão de aposentadoria, a continuidade do contrato de trabalho e a rescisão contratual nesse contexto de aposentadoria. Então é importante lembrar o que? Toda vez que o empregado, ele tem um contrato ativo e ele se aposenta pela Previdência Social, em regra, essa aposentadoria não influencia no contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele vai continuar vigorando normalmente. O empregado também não tem uma obrigação de comunicar o empregador, que se aposentou, essa obrigação não existe, e o contrato de trabalho ele continua fluindo com os mesmos deveres e direitos de ambas as partes. Então, da mesma forma que o empregado vai ter que continuar trabalhando normalmente, a empresa também normalmente continua fazendo o pagamento de salário, não tem redução de encargos, então continua depositando o FGTS normalmente, continua também descontando o INSS do trabalhador, então tem uma previsão legal até, para quem gosta de anotar, é o artigo 12 da IN da Receita Federal, número 971 de 2009, que fala que o segurado, que se aposenta e continua prestando serviço, ele continua sendo considerado um segurado obrigatório. E por ser segurado obrigatório, ele vai sofrer o desconto do INSS normalmente aí nesse caso. E a empresa também recolhe o INSS patronal normalmente e faz o depósito do fundo. Então, a concessão da aposentadoria não vai influenciar no contrato de trabalho. Nesse sentido, a rescisão do contrato ela só vai acontecer por vontade das partes. Então, se a empresa quiser fazer a dispensa desse trabalhador ou se o próprio trabalhador quiser pedir demissão, aí ambas as partes vão ter que manifestar, a sua vontade, seja por meio aí do pedido de demissão no caso do empregado, ou a empresa mesmo fazendo a dispensa sem justa causa, ou mesmo numa rescisão por comum acordo. E a rescisão, nesses três casos, seja dispensa, seja pedido de demissão ou rescisão por acordo, ela vai ser igual a uma rescisão de contrato de trabalho normal. Não vai ser diferente só porque o empregado já é aposentado. A rescisão, ela é normal, as verbas, elas são iguais a uma rescisão de um empregado que não é aposentado. Nesse caso, é importante a gente lembrar o quê? Se a empresa decide dispensar esse empregado que já é aposentado, ela vai ter que pagar as verbas rescisórias normais e, além disso, vai ter que pagar também o que, gente? A multa do FGTS de 40%. Essa multa ela é devida mesmo que o trabalhador seja aposentado e ela vai ser calculada sobre o valor total dos depósitos feitos pela empresa, inclusive daqueles que o empregado porventura já tenha sacado. Então, se aposentou, como todo mundo sabe, quando você se aposenta, você pode sacar o seu FGTS. Nessa situação, se o empregado já sacou o FGTS e a empresa vai dispensá-lo, a multa de 40% ela é calculada sobre todos os depósitos, inclusive o valor que ele já sacou. Tá? Então, muitas empresas acham que a multa não é devida ou que tem um valor menor de repente, mas não. É tudo igual como se fosse uma rescisão de um contrato de trabalho de empregado que não é aposentado. Lembrando também que no caso de dispensa sem justa causa, a empresa, por mais que ela tenha essa obrigação de dar os requerimentos do seguro-desemprego, esse trabalhador, como ele já recebe o benefício de aposentadoria, ele não vai fazer jus ao seguro-desemprego, Quem tem um benefício previdenciário em regra, não faz jus ao seguro-desemprego. Então, nesse ponto específico, como o trabalhador já é aposentado, o Ministério da Economia não vai conceder o seguro-desemprego nesta hipótese. Então, em regra geral, a concessão de aposentadoria não influencia no contrato de trabalho, ele continua vigorando e as partes podem aí decidir por rescindir, seja uma rescisão sem justa causa, um pedido de demissão ou uma rescisão por comum acordo. Apenas com relação a dois tipos, digamos assim, de aposentadoria, que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez.
Nesse caso, quando o empregado ele se aposenta, né, por incapacidade permanente, ele, né, como ele se aposentou, ele está incapaz para o trabalho. Então, nessa situação específica, o empregado não pode continuar prestando serviço, tá? O contrato dele ele fica suspenso para todos os fins e a empresa não pode fazer a dispensa sem justa causa desse trabalhador. É o artigo 475 da CLT. Nesse caso específico, a rescisão só vai poder acontecer no pedido de demissão, né? Se o próprio empregado que se aposentou por invalidez pede demissão, aí ok, vai poder ser feita a rescisão. Ou se porventura esse empregado vier a falecer, aí a rescisão é por falecimento. Ou no caso dele recuperar as condições de saúde e o INSS cortar o benefício. Nessa situação, ele retorna ao trabalho e aí a empresa pode fazer a dispensa sem justa causa. Uma outra aposentadoria que também pode influenciar no contrato é a aposentadoria especial, aquela aposentadoria que ela é concedida em virtude de exposição do trabalhador a agentes nocivos aí que prejudicam sua saúde. Nesse caso, quando o INSS concede a aposentadoria especial, o empregado ele não é impedido de trabalhar, porém ele não pode continuar na atividade que é prejudicial à sua saúde que deu direito à aposentadoria. Então ele não pode continuar exposto àqueles mesmos agentes nocivos. Se ele continuar exposto, a empresa ela não é obrigada a dispensar e o entendimento que se tem no âmbito da Justiça do Trabalho é que nesse caso a rescisão ocorre por pedido de demissão. Mas, Grazi, se a pessoa continuar trabalhando e não pede demissão, ela corre o risco de perder o benefício de aposentadoria especial, ok? Então, com relação a essas duas aposentadorias, aposentadoria por invalidez, né, que hoje é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, e aposentadoria especial, ela tem aí um certo reflexo no contrato. Fora essas duas, aposentadoria, né, por tempo de contribuição, que agora com a reforma deu uma mudada, ou aposentadoria por idade, essas não influenciam no contrato, ele continua vigorando e a rescisão ela vai ocorrer por vontade das partes, seja pelo empregado no pedido de demissão, seja pelo empregador na dispensa sem justa causa ou a rescisão por acordo. Então, esse é o tratamento a ser dado quando o empregado ele se aposenta aí no curso do contrato de trabalho.